Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo Débora Marques e hoje eu vim trazendo aqueles videozinhos que vocês adoram, que é sobre o raio-x do Enem. Sim, e dessa vez eu trouxe de humanas, ok? Eu vou separar as matérias de humanas e vou separar os temas que caem em cada uma delas, respectivamente. Tá ok? Então, vamos começar por história. Bom, em história, os temas que mais caem no Enem, acho que tá um pouco óbvio que é em relação à história do Brasil. Bom, são temas mais recorrentes, na verdade, a história do Brasil em relação ao Brasil República, ou seja, a República Velha, a República Oligárquica, que é em relação ao coronelismo, que teve a revolta da vacina, teve a revolta dos Canudos, a Guerra dos Canudos, na verdade, teve a Era Vargas e também a Guerra do Contestado. Bom, então teve muita manifestação social, né, nessa época, e aí cai muito em relação a esse tipo de acontecimento histórico no Enem. É muito recorrente a República Velha e a República Oligárquica. Então vale muito a pena você dar uma estudada nesse assunto, principalmente focando nas manifestações sociais que ocorreram, porque provavelmente os textos vão ter esse tipo de dar uma ênfase a essas manifestações que aconteceram. Bom, o segundo tema que mais cai em história no Enem é, na verdade, Brasil e Império. Bom, Brasil e Império, como vocês já sabem, o período regencial é um período muito cobrado no Enem, né? Que foi a questão lá dos regentes, enfim. E aí, aconteceu bastante coisa nessa época do Brasil Império, inclusive o Brasil Império ele vai englobar três acontecimentos: primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Então, você vai ter que estudar esses três de uma forma geral, mas obviamente vai ter umas coisas que você vai precisar focar mais, né? Bom, em história normalmente eles vão falar sobre coisas bem marcantes desse período, porque como a gente sabe, o Brasil Império, ele teve muita coisa, muito assunto assim polêmico. Por exemplo, o Brasil Império, ele vai falar, por exemplo, sobre a política que era tratada no Império, certo? O modelo político. A Guerra do Paraguai vai dar bastante ênfase a esse evento, certo? Existem vários textos que falam sobre esse acontecimento e qual a relação dele com o Brasil Império, a política que era instalada aqui no Brasil durante esse período. E, sobretudo, ele vai também trazer questões sociais, como a migração e a escravidão, de uma forma mais abolicionista, certo? Bom, e agora, o terceiro tema de história que mais cai é, na verdade, historiografia. Caso você não saiba o que é historiografia ela compreende, na verdade, os patrimônios históricos e a memória de um determinado povo, tá? Isso de uma forma bem resumida. Mas, enfim, é sobre isso que vai se tratar a historiografia. Inclusive, a gente percebe-se que no Enem ele vai abordar isso de uma forma assim, como é que eu posso dizer? Bom, o Enem ele é contextualístico, certo? Então ele não vai tratar de uma forma muito conteudista o patrimônio sociocultural. Ele vai tratar de uma forma mais contextualista em relação a qual foi qual a bagagem que cada memória, cada patrimônio cultural traz consigo, enfim, de cada povo. Normalmente eles gostam de abordar povos de vários tipos, inclusive sociedades muito antigas, como por exemplo maias, incas, astecas. Então eles trazem um patrimônio cultural bem antigo, mas que provavelmente com aqueles textos você vai conseguir entender o que a questão está pedindo, tá bom? E idade moderna e idade contemporânea, respectivamente, né, porque vem uma depois da outra, você vai ter que necessariamente estudar essas duas, porque elas são, assim, muito, muito queridinhas do Enem. Elas sempre caem com muita recorrência, sério, muita mesmo. E Idade Moderna, né, daquele tempo lá que teve o renascentismo, as bases da Idade Moderna, na verdade, é o absolutismo, o renascentismo, o mercantilismo e o iluminismo, certo? Então, assim, observando esses quatro movimentos sociais, essas quatro manifestações, você vai entender, na verdade, o que aconteceu durante
a Idade Moderna. E a Idade Contemporânea, para quem não sabe, ela foi classificada como Idade Contemporânea logo após a Revolução Francesa, ou seja, tudo que aconteceu depois da Revolução Francesa é Idade Contemporânea e vai servir bastante para você utilizar nos seus estudos de humanas no Enem. Inclusive, eles gostam de abordar acontecimentos muito marcantes que aconteceram durante a Idade Contemporânea, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial, a crise de 29 e o nazifascismo. Então, olhando a história por esses ângulos, né, por esses acontecimentos, esses eventos, vai ser muito mais fácil você compreender a Idade Contemporânea e contextualizar ela de uma forma legal. Enfim, gente, eu também tô dando uma diquinha pra vocês, pra que os assuntos que vocês estiverem utilizando para estudar em humanas, vocês também levem eles como um repertório para redação, porque é muito, muito bom para sua redação, assim, serve como base para os seus argumentos, os fatos, os acontecimentos que ocorreram ao longo da história, vai fortalecer demais a sua redação e, inclusive, vai te ajudar a estudar e fixar ainda mais os assuntos de humanas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo e até o próximo vídeo.